Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Caio Bastos. Eu sou Marcela Beleza. Eu sou o Cauê Malpig. E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o manejo da hipercalcemia de forma prática no ambiente de pronto-socorro. Isso aí, Caio. Vamos vir aqui com um episódio de como fazer manejo da hipercalcemia no pronto-socorro, né? Acho que a ideia aqui para organizar um pouquinho o passo a passo é a gente trazer em 4 passos, né, Caio? Que a gente combinou aqui para tentar esmiuçar como que a gente vai tratar esses pacientes a depender da gravidade da hipercalcemia, né? Exato. Um episódio um pouco diferente do que a gente já fez sobre hipercalcemia e outras oportunidades. Que a gente focou um pouco mais na parte de diagnóstico e investigação. E aqui é para você lá no pronto-socorro saber bem o que fazer. Qual que é o episódio? A gente tem 2 episódios de caso clínico de hipercalcemia para os fãs desse eletrólito, já que já rolou essa enquete anteriormente. Temos episódio 19 e episódio 223 só de investigação de hipercalcemia. Show de bola, Má. Então vamos lá, gente. Os 4 passos que a gente vai falar aqui hoje, então, são... O primeiro vai ser a gente classificar a hipercalcemia em leve, moderado ou grave. O segundo vai ser a gente começar o primeiro passo, que seria a hidratação endovenosa. O terceiro é o manejo medicamentoso. E o quarto é quando nada deu certo, o que é que eu faço? Legal, aí eu acho que a gente consegue pegar os principais pontos do tratamento da hipercalcemia. Vamos começar aqui pelo primeiro, então, sobre a classificação da hipercalcemia, né, gente? Então, acho que para começar, pra gente falar da classificação da hipercalcemia, a gente tem que entender de qual tipo de cálcio que a gente está falando, né? Que lembrar que quando a gente vai aferir o cálcio do paciente, sempre vai ter aquela macumba de cálcio total, cálcio ionizado. O cálcio ionizado pode ter 2 valores a depender da unidade. Então, a gente sabe que é tudo uma loucura, né? Acho que só revisando um pouquinho de fisiologia, o cálcio total que a gente fala, então é o cálcio que está fora do osso, né? Então é aquele cálcio que está ligado à albumina ou outros buffers aí, né? Ou outros tampões, mais o cálcio ionizado, que é aquele cálcio iônico que fica circulante no soro do paciente, né? E essa ideia é que o cálcio ionizado, ele corresponde a mais ou menos metade do total de cálcio. Então a gente teria metade preso a alguma coisa e metade livre. Isso vai ser importante porque vai dar pra gente fazer uma conta meio que prática de como converter os valores de cálcio ionizado para cálcio total. Mas no fim das contas, as principais referências usam cálcio total para a definição de gravidade, e a gente tem que lembrar que a gente precisa, já que ele está muito ligado a proteínas plasmáticas, corrigir o valor de cálcio em pacientes com alterações da albumina. A regra tem 1000 regras diferentes, e a mais comum é que para cada 1 ponto abaixo da albumina do valor de 4, eu tenho que aumentar o meu cálcio sérico em 0,8. E o contrário também é verdadeiro. O paciente que está com uma albumina maior do que 4 em 1 ponto, eu preciso reduzir meu cálcio sérico em 0,8. Lembrar que esses cálculos, eles são derivados de alguns estudos, né? Eles não são precisos, inclusive para hipercalcemias mais graves, essa relação da gente corrigir para a albumina pode se perder um pouco. Existe até alguns locais que eles não fazem essa correção para a albumina, tá? Mas realmente o que a gente acaba mais vendo na prática clínica é corrigir para a albumina o cálcio total, né, para a gente ter uma ideia da gravidade para o paciente. E aí, com relação aos níveis, né, a gente consegue classificar a hipercalcemia com relação a leve, moderada e grave, né? Exato. Então, a hipercalcemia leve seria um cálcio que está acima do valor de referência do seu laboratório, mas que está inferior ao valor de 12 mg por decilitro. Já um paciente com uma hipercalcemia moderada seria um cálcio total entre 12 e 14 mg por decilitro, e uma hipercalcemia grave seria um valor de cálcio total corrigido acima de 14 mg por decilitro. Então, tudo isso valendo para o cálcio total em miligramas por decilitro. Mas a gente lembrou que pode ser dosado também o cálcio iônico, e no Brasil o que a gente vê mais é o cálcio iônico dosado em milimol por litro. Então, a gente vai fazer aqui uma equivalência também da classificação em leve, moderada e grave para as dosagens de cálcio iônico em milimol por litro. Uma hipercalcemia leve seria entre 1,4 a 2, moderada entre 2 a 2,5 milimol por litro e grave um cálcio iônico de 2,5 até 3 milimol por litro. E eu acho que é importante, pelo menos a gente ter essa noção da gravidade em milimol por litro também, que tem que lembrar, né, que por essa questão do cálcio total, às vezes tem que ser corrigida pela albumina, e isso não é tão fidedigno, né, talvez a gente até superestime as hipercalcemias por causa dessa correção. Tem locais que sim, vão preferir o cálcio ionizado para tentar estimar a gravidade do paciente. E aí,
Eu acho que é bom a gente pontuar que tem que tomar muito cuidado. A gente acredita, sim, no cálcio ionizado. Ele é uma boa medição do cálcio que realmente está ativo no organismo do paciente, mas ele é muito chato de coletar e de analisar. Então, tem todo um padrão que tem que ser seguido, desde a coleta, a não demora para ir para até o laboratório e a aferição adequada em tempo hábil no laboratório, né? Então, não é aqueles exames que a gente fala que às vezes fica marinando ali no balcão, né? Não é para deixar um cálcio marinando. Se ele marinar durante meia hora, talvez você já confundiu o seu resultado com relação ao cálcio ionizado, né? Exatamente. Mas o bom saber é que se você tiver um bom laboratório, o cálcio ionizado parece que se correlaciona um pouquinho melhor com a clínica do paciente, até com a gravidade da hipercalcemia. Exato. E assim, né, gente, a gente faz toda essa ciência de classificação, muito laboratorial, mas ela tem uma correlação também com a clínica do paciente, né? Que os pacientes com hipercalcemia leves, eles normalmente não vão ter sintomas, eles vão ser encontrados no ambulatório, vai ser um achado de exame, ou eles podem ter poucos sintomas de constipação, náusea, mas normalmente não passa disso. Agora, os pacientes que têm uma hipercalcemia moderada, aí sim, moderada e grave, aí sim eles costumam ser mais sintomáticos. E normalmente essa hipercalcemia moderada e grave, ela se instala mais abruptamente também. Então, os sintomas de sonolência, torpor, desidratação, diabetes insípidos que pode acontecer junto com a hipercalcemia, aí eles estão mais associados a valores bem mais elevados do cálcio. O que marca aqui é o paciente rebaixado, constipado e que faz muito xixi, né? Eu acho que essa tríade, num contexto adequado, faz sentido, viu? Pede um cálcio, né? E pra gente, no contexto de emergência, é importante porque se a gente pegar um paciente com uma hipercalcemia leve, que a gente define pelo valor laboratorial do cálcio, ou uma hipercalcemia moderada, mas em um paciente totalmente assintomático, o manejo, no fim das contas, do pronto-socorro, ele é praticamente excluir fatores ou medicações que possam piorar a hipercalcemia do paciente e talvez você garantir que o paciente esteja bebendo água bastante para poder ir para casa. Mas, a princípio, no PS, hipercalcemia leve ou moderada sem sintomas, não precisaria de uma internação para manejo, que é muito diferente da hipercalcemia moderada sintomática ou da hipercalcemia grave. E aí, puxando a sardinha pro clínico aqui, né? Então, aquele ambulatório, pós-alto do PS, bacana, para reavaliar como que tá a tendência em uma investigaçãozinha inicial, eu acho que é legal nesses pacientes, né? Com certeza, mas aí vai lá no episódio da gente de caso clínico que a gente tá destrinchado passo a passo como investigar esses pacientes com hipercalcemia. Show. Então agora a gente vai efetivamente pro manejo da hipercalcemia, aqui as hipercalcemias moderadas graves no contexto de pronto-socorro, né? O primeiro passo vai ser a hidratação, a expansão volêmica, a correção da desidratação, como quer que você queira chamar. E aqui a gente entra num pouquinho de incertezas em como fazer. Eu acho que é importante a gente saber que o paciente, pela hipercalcemia estar presente, com um mecanismo fisiopatológico, ele deve estar hipovolêmico. Acho que mesmo que o paciente não pareça clinicamente desidratado, o conceito tem que ficar é que ele provavelmente está. Então, a princípio, a não ser claro que ele esteja francamente hipervolêmico, com sinais clínicos óbvios de hipervolemia, você deveria começar uma hidratação. E a quantidade de fluido que você vai fazer é muito variável. Pensando o tipo de fluido, soro fisiológico é a escolha. A gente não quer fazer nenhuma solução que contenha cálcio, como ringue lactato, por exemplo. E a gente vai fazer uma quantidade que garanta a expansão volêmica, que varia muito na literatura. Alguns locais colocam a gente fazer primeiro 1 litro, primeiro 2 litros, 30 ml por quilo, não tem muito consenso. Mas a ideia é que a gente faça, no primeiro momento, talvez 1 a 2 litros em 1 a 2 horas, e depois que a gente mantém um volume de solução entrando para que o paciente garanta um volume urinário de pelo menos 75, 100 até 150 ml por hora de diurese. A ideia aqui é que vai entrar muito volume, né? E o que não pode se perder é a gente ficar de olho nesse paciente que a gente está expandindo, né? Então, ficar atento a sinais de hipervolemia depois dessa expansão e débito urinário, principalmente. É isso aí. Então, ainda mais esses pacientes, né? O início do manejo deles vai ser um manejo monitorizado. Então, via de regra, esse paciente ou vai estar numa semi-intensiva ou vai estar numa UTI para o início do manejo, né? Então, aí é realmente ficar de olho no balanço, às vezes ver de 6 em 6 para ver realmente
paciente que não está sendo exagerado e até para você ver o débito urinário mais de perto para ver se você está atingindo suas metas, né? E aqui lembrando, o paciente, se ele ficou congesto, aí sim a furosemida tem papel, né? Então a gente pode considerar pausar um pouco a hidratação do paciente e reestabelecer a volemia dele, porque ele ficou hipervolêmico, com a furosemida. A furosemida não entra logo de cara no tratamento da hipercalcemia, justamente porque a grande chance é que esses pacientes vão estar desidratados, né? Então ficar entrando com furosemida como se fosse para todo mundo, a grande chance é que a gente vai piorar o estado clínico do paciente e por vezes até piorar a hipovolemia, né? E até faz sentido, farmacologicamente falando, que a furosemida de fato ela aumenta a calciúria. Então o racional teórico ele existe para essa conduta. O problema é que você vai talvez aumentar um pouco a calciúria às custas de hipocalemia, hipomagnesemia e agravar ainda mais a desidratação. Então na prática só vale a pena a furosemida como terapia de resgate para o paciente que está hipervolêmico. Excelente. E aí uma dúvida que a gente tem muito na prática e tem que tomar cuidado com isso sim, é quando parar esse volume, né? Porque vai ver, a hipercalcemia do paciente já resolveu, já tá melhor, é só uma hipercalcemia leve, sintomas do paciente melhoraram e ainda tá com aquela hidratação 2, 3 litros no dia, aumentando o risco desse paciente estar hipervolêmico, né? Então existe um ponto de parada da hidratação aqui. Quando? Via de regra, quando o cálcio está menor do que 12 e principalmente quando o paciente já não tem mais aqueles sintomas associados à hipercalcemia, né? Muitas vezes, nessa situação, é o paciente que já vai estar apto à ingesta de água adequada para manter essa queda de cálcio ao longo do tempo. Até porque vai ter outras condutas que vão entrando junto com a hidratação, né? Excelente. Então, para fechar os pontos aqui de hidratação no paciente com hipercalcemia. Primeiro, preferiu as soluções cristalóides e sem cálcio. Então, aqui o soro fisiológico é uma excelente escolha. Fazer uma expansão de grande volume inicialmente, que normalmente o paciente está precisando, mas ficar atento à resposta, sinais de congestão, débito urinário, fazer isso periodicamente ao longo do dia, do primeiro dia de infusão. Não entrar com furosemida. Furosemida é só uma medicação de resgate, caso a gente tenha pulado para o polo da hipervolemia, e associar a hidratação às outras medidas que a gente vai abordar agora, que o paciente muito provavelmente vai precisar numa hipercalcemia moderada grave. E aí entra no terceiro passo, então? Que seria a gente entrar com terapia medicamentosa para hipercalcemia. E aqui no Brasil, a estrela, sem dúvida, são os bisfosfonatos, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre calcitonina e até o denosumab. Então, começando pelos bisfosfonatos, a gente tem duas medicações principais que a gente pode fazer aqui, que é o ácido zoledrônico e o pamidronato. Nos estudos que foram feitos, especialmente pacientes com hipercalcemia da malignidade, que na prática são esses pacientes que chegam a essa hipercalcemia tão sintomática no pronto-socorro, o ácido zoledrônico seria a droga de escolha. E a gente faria uma dose de 4 a 8 miligramas, e isso mostrou que seria uma medicação mais eficaz do que o pamidronato para o controle dos sintomas da hipercalcemia. Se por acaso o paciente tiver alguma contraindicação ao ácido zoledrônico, como por exemplo, uma disfunção renal muito importante, com uma taxa de filtração glomerular estimada menor do que 30 ml por minuto, ou se você não tiver disponível o ácido zoledrônico, o pamidronato entra como a sua droga de escolha. A dose dele varia entre 60 a 90 miligramas, que a gente infunde em pelo menos 2 a 4, 6 horas, e a gente não teria uma grande contraindicação. Existe uma polêmica na literatura sobre como fazer essa medicação em relação à função renal do paciente, mas o que a gente vê nos consensos da nefrologia, pelo menos, é que a gente vai fazer uma medicação com base no valor do cálcio do paciente. Se o paciente está com uma hipercalcemia muito importante, eu vou botar essa dose mais perto dos 90 miligramas e fazer uma infusão um pouco mais prolongada. Se a hipercalcemia não é tão grave assim, tudo bem eu fazer uma dose um pouco menor se o paciente tiver disfunção renal, mas também fazer uma infusão, não fazer em bolos, claro, pelo menos em 2 horas. Então, na prática, a gente vai fazer o que a gente tem disponível, mas as duas medicações poderiam ser usadas para o controle da calcemia. Isso interessante é o que a gente acaba pegando e fazendo na prática clínica, né? Mas tem que lembrar que não existe evidência sobre o uso das duas medicações em pacientes ou com uma disfunção renal aguda muito importante, ou seja, com uma creatinina maior que 4,5, ou em pacientes que já tenham aí uma disfunção crônica com taxas de filtração menor do que 30. A gente acaba indo para esse lado do pamidronato em infusões mais estendidas, porque tem estudos que mostram que realmente essa infusão mais estendida talvez esteja um pouco mais nefroprotetora, vamos dizer assim, né? Mas não que as duas medicações sejam extremamente validadas nesse contexto, mas em um paciente com disfunção renal significativa, então a gente acaba deixando um pouco o ácido zoledrônico de lado e entrando com o pamidronato. O paciente, então, que não tem disfunção
disfunção renal, o zoledrônico, ele é melhor, né? Eu acho que isso aqui a gente precisa enfatizar. Exato. E a ideia também seria que tanto o zoledrônico quanto o pamidonato são nefrotóxicos, e talvez esse seria o principal problema de fazer essa infusão em pacientes que já têm algum grau de disfunção renal. Então tá bem, gente. Os bisfosfonatos endovenosos, eles são efetivos na hipercalcemia, mas eles têm essa questão, principalmente na lesão renal aguda, que eles são contraindicados. E daí entra o denosumab também, né? Porque ele parece ser um pouco mais seguro nessa população e tem também a sua efetividade no controle do cálcio. Como é que isso funciona? Então, na prática, o denosumab, ele tem até uma diretriz nova do ano passado, da Endocrine Society, que ela colocou que o denosumab até poderia ser uma primeira opção, ao invés dos bisfosfonatos, com base em trabalhos não tão bons assim, mas que parece que, de fato, ele, em alguma população de pacientes, é mais eficaz em reduzir a calcemia e até prevenir lesões ósseas no médio prazo desses pacientes. Então, na prática, a gente faz denosumab de maneira subcutânea, que é uma dose que pode ser de 60 até 120 miligramas. E o que vai definir essa dose seria, por exemplo, paciente que eu vou tratar inicialmente com denosumab, eu faço uma dose de 60 miligramas, mas caso o paciente já tenha tentado alguma terapia anterior, como pamidronato ou ácido zoledrônico, e o paciente não respondeu, e eu vou usar o denosumab como uma terapia de resgate, eu faço uma dose um pouquinho maior, que no caso seria o dobro, 120 miligramas. Isso aí, Caio. Então, essa diretriz, ela já traz o denosumab como primeira escolha aí, junto, basicamente, com os bisfosfonatos. Na verdade, a diretriz fala para preferir o denosumab, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que não tem nenhum estudo que compara frente a frente os bisfosfonatos e o denosumab, mas realmente existe uma sinalização aí que o denosumab é pelo menos tão bom quanto o bifosfonato para reduzir o cálcio nas hipercalcemias, e ele tem algumas vantagens. Então, se o paciente tem contraindicação ao bifosfonato, principalmente esses pacientes com muita disfunção renal, né, taxa de filtração muito reduzida, creatinina muito elevada, vale a pena, se tiver condições, por ser uma medicação cara, escolher o denosumab como primeira opção mesmo, e às vezes até utilizando um pouquinho o benefício do denosumab para outras coisas, né? Então, o paciente com lesão óssea, neoplásica, para reduzir risco de fratura, talvez seja uma boa medicação realmente como primeira escolha. E aí, então, reforçando aí o que a Endocrine Society falou com relação à recomendação do denosumab, né? E assim, então a gente tem aqui os bisfosfonatos e o denosumab quase em pé de igualdade, né? Tá dependendo da nossa referência usada para o tratamento da hipercalcemia. O que eles têm em comum também é o tempo que eles vão demorar para o cálcio baixar. Isso pode demorar 2, 3 dias, às vezes até uma semana para começar a fazer o seu efeito pleno. E a gente, quando eu digo, eu não incluo os brasileiros, mas existe uma medicação que ela é muito rápida para baixar o cálcio, que é a calcitonina, que em torno de horas o cálcio já começa a baixar. Então, a calcitonina ela pode ser administrada intramuscular ou subcutânea. Existe a calcitonina intranasal, mas para hipercalcemia ela não é usada. E ela tem esse efeito rápido, mas ela também tem a taquifilaxia. Então, quando você começa a usar repetidas vezes, você para de ter o efeito. Mas daí, de novo, juntando com a hidratação e com as medidas específicas da doença que está levando à hipercalcemia, a gente consegue ter um melhor controle do cálcio. Aqui é porque a calcitonina ela tem uma ação diferente, né? A gente falou de medicações aqui, então, que só inibem aí a osteoclase, né? Então, inibem a queda do cálcio para dentro do soro do paciente, vamos dizer assim. Calcitonina não. A calcitonina, além dela inibir a reabsorção óssea, ela também aumenta a secreção de cálcio. Então, a ideia aqui é que ela rapidamente vai jogar esse cálcio que está sobrando um pouco para fora, mas o problema é que pela taquifilaxia, depois de um certo tempo, e às vezes até quando a gente para abruptamente, o cálcio que estava lá no osso pode voltar todo para o soro e às vezes ter até um rebote. Por isso que a gente, em pacientes que têm hipercalcemia grave, ou seja, cálcio total maior do que 14, a gente considera fazer a calcitonina junto com as medicações de ação que vão demorar aí 48, 72 horas, né? Acaba que fica um combo muito bom, porque a calcitonina, depois de mais ou menos 1 a 2 dias, ela para de ter o efeito que você quer, e esse tempo que demora para os bisfosfonatos, o denosumab, começarem a agir. Então, meio que formam um casal perfeito, assim, caso você tenha disponível a calcitonina, claro. Então, para a gente resumir esse ponto 3, a gente tem algumas medicações que podemos usar para paciente com hipercalcemia. Aqui no Brasil, a gente vai usar 2 principais, os bisfosfonatos, com preferência para o ácido zoledrônico,
ou o denosumab, caso o paciente tenha contraindicação ou você tenha condição de ter a medicação com você. O problema das medicações é que elas demoram mais ou menos de 2 dias até começarem a fazer efeito. Então, se você tiver disponível a calcitonina, ela é uma boa alternativa porque ela tem uma ação mais rápida e ela vai poder fazer a combinação perfeita com os bisfosfonatos ou denosumab, de quando ela parar de fazer efeito, as medicações que você já fez anteriormente começaram a pegar e o paciente tem um bom controle da calcemia. E agora indo para o nosso quarto e último passo, que a gente vai falar dos casos que são refratários a essas medidas, né? Então, o paciente que a gente iniciou a hidratação, que a gente iniciou as medicações que vão reduzir o cálcio, e ainda assim, depois de 2 a 7 dias, a gente tem uma queda do cálcio muito discreta e o paciente ainda continua ou sintomático ou com uma hipercalcemia moderada ou grave, né? Nesses casos, como a gente falou, o denosumab, caso não tenha sido feito ainda, entra como uma boa opção. E aí, nessa dose um pouquinho mais alta, de 120mg, ele consegue ter um efeito de resgate, vamos dizer assim, e trazer um benefício de reduzir o cálcio sérico do paciente. Então, lembrando, o paciente que está clinicamente grave ou com valores de cálcio muito elevados, que você já tentou fazer o bisfosfonato anteriormente e não teve sucesso. Então, o denosumab, nessa dose de 120mg, consegue trazer alguma resposta. Se por acaso o denosumab não funcionar, ou então você não tiver disponível, ou então o paciente chegar para você clinicamente muito grave, então valores de cálcio superior a 18, paciente com quadro de coma, letargia, uma terapia de resgate que tem descrição na literatura é a terapia dialítica. A gente sabe que na diálise o paciente ele consegue fazer um clearance de várias substâncias e uma delas é o cálcio. Então no Brasil, a solução de diálise convencional que a gente tem mais disponível, se a gente fosse converter para a unidade do cálcio iônico, seria de 1,5 milimol por litro. Então, um paciente que, na prática, ainda assim é uma hipercalcemia moderada, mas que é muito menor do que o paciente com uma hipercalcemia grave. Mas também temos disponível no Brasil banhos de diálise, soluções de diálise com uma concentração de 1,25 milimol por litro. Então, que são um pouco mais normocalcêmicas, mas com um cálcio muito mais baixo que o paciente com uma hipercalcemia aguda. Então, nas situações de uma necessidade emergencial de abaixar o cálcio, a gente pode fazer terapia dialítica com banhos pobres em cálcio, que seria esse 1,25 milimol por litro. Já tem relatos de casos com terapias de diálise sem cálcio nenhum e até ricas em fósforo, mas se a evidência para diálise já é muito mais baixa, imagina para as terapias um pouco mais não convencionais. Então, na prática, o paciente que está agudamente muito grave, se tem disponível um banho de diálise pobre em cálcio, poderia ser uma opção. Aqui é chamar ajuda, tá? É assim que eu resumo esse ponto de nada deu certo, tentei denosumab em dose alta, mas lembrando que o denosumab vai demorar para agir, mesmo nessa dose maior. Então, aqui que entra a diálise, paciente com níveis elevados de cálcio, já provavelmente com disfunção renal associada, com outros distúrbios hidroeletrolíticos associados, aqui que vai entrar a terapia dialítica. Ou então naquele paciente que chegou agudamente muito grave e que eu não tenho tempo de esperar meu bisfosfonato fazer efeito e eu quero abaixar rápido esse cálcio. E aí eu acho que vale reforçar na terapia dos refratários, né, um pouco sobre as terapias específicas de doença, né? Porque normalmente nesses pacientes que a neoplasia é uma das principais causas de hipercalcemias mais graves e até sintomáticas, né? Já tem que avaliar com relação ao diagnóstico, ver se vai caber aqui também uma quimioterapia, ou às vezes nos casos de neoplasias hematológicas, uma citorredução, ou às vezes se for algum outro processo patológico, né? Então se for um hiperparatiroidismo, se vai para cirurgia para fazer uma paratiroidectomia, se vai usar alguma medicação que vai reduzir os níveis de PTH, como o Sinacal-7, doenças granulomatosas ou doenças linfoproliferativas, onde o corticoide tem um papel também para reduzir o cálcio sérico do paciente, né? Então, tem que fazer também um pouquinho do básico bem feito aqui no refratário, né? Além da gente tentar escalonar a terapia para trazer o paciente de volta pro basal, eu acho que a gente tem que entender o porquê que aquela calcemia está acontecendo para ver se tem mais alguma conduta a ser feita, né? São as coisas que andam em paralelo, né? Tratar a gravidade do cálcio elevado e tratar a causa da hipercalcemia. Isso aí. E dessas condutas, eu acho que o destaque mesmo é pro corticoide, que, como a gente falou, o grande parte dos pacientes tem uma hipercalcemia secundária, uma neoplasia, ou então até por intoxicação de vitamina D, não sei. Mas o corticoide tem o papel porque ele acaba inibindo a 1-alfa-hidroxilase e vai reduzir a produção da vitamina D ativada e até reduzir a absorção intestinal de cálcio. Uma opção seria fazermos, se você tem essa suspeita forte que o mecanismo da hipercalcemia vem por essa alteração da 1-alfa-hidroxilase, você seria fazer hidrocortisona, por exemplo, 200 a 400mg EV por 3 a 5 dias, e depois começar a prednisona, uma dose de mais ou menos 60mg por dia, com o desmame gradual, enquanto o paciente está em segmento. Infelizmente, o corticoide também demora mais ou menos
menos o mesmo tempo que os bisfosfonatos. Então, de 2 a 5 dias para começar a fazer efeito. Mas se a suspeita é muito forte que tem um mecanismo responsivo a corticoide, vale fazer na emergência. Terapia imediata para os refratários só com o nefrologista, não é à toa que o Caio tá aqui, né? É duro. Beleza, então vamos para os salves. Quem que vocês têm para dar salve aí, gente? Cara, eu tenho um salve que foi pedido lá pelo Instagram. O Gabriel Oliveira, no comecinho do ano, em março, falou que era R2 de clínica em Jundiaí e que todo o pessoal da clínica médica de Jundiaí ouve o TDC e é super fã. Então, Gabriel e o pessoal da clínica de Jundiaí, um salve pra vocês. Um salve, pessoal. Abraço pra Jundiaí. Valeu, gente. E o meu salve é um salve que ele é um salve parcial. De queridos amigos meus que rodaram comigo ano passado na Nefro da Paulista, que são R2 de Clínica Médica agora, que são incríveis, que eu tô devendo salve pra eles há mais de um ano. Então, Júlia Rezende, Márcio Monteiro, Isa Mazeio, Léo Teodoro, um salve pra vocês. Sou fã de vocês e tamo junto. Salve, pessoal. Perdoem. Ia rolar a cabeça se não saísse esse salve hoje, tá? Ia total. Queria dar um salve também, porque esse grupo também é bem especial, um grupo de R2 excelente que rodou comigo na UTI recentemente. E aproveitando até para falar dos R1s aqui que rodaram com eles, então meu salve é pro grupo de R1 dos Fernandos, tá? Então é o Fernando e o Fernando, a Gi, o Januário, o Matheus Vidonski e a Ju, que a Ju é da Neuro, mas é no grupo aí com o pessoal. Então, mandar um abraço aí pra vocês. Muito bom esse grupo de R1 também. Boa, salve, galera. Salve, pessoal. Então, fechamos o episódio. Para quem quiser saber mais, a gente tem todo esse guideline da Endocrine Society resumido no guia. Aproveitem e deem uma olhada. Tem tabela, tem dose de tudo que a gente falou aqui de hipercalcemia da malignidade. Tá lá, podem comentar. E sigam a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok. Se o Twitter voltar, a gente tá de volta também. No X agora. Boa. Fechou. Valeu, gente. Tchau. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.